Notícias da manhã da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 9 de junho de 2025. Nós daremos início, então, às manchetes do site do Valor Econômico. E o primeiro destaque que nós temos hoje é sobre as negociações em Brasília. Acordo do IOF prevê taxar mais as bets e fim da isenção do imposto de renda para LCI e LCA. CRI, CRA e debêntures incentivadas também serão taxadas em 5%, diz fonte. E reunião de Haddad com líderes termina sem acordo para incluir Fundeb e BPC em pacote alternativo ao IOF. A reunião realizada no domingo entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a cúpula do Congresso Nacional terminou sem acordo para incluir mudanças no Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica, e no benefício de prestação continuada, o BPC. Os dois assuntos foram apresentados pelo ministro, mas não houve consenso para incluí-los no pacote anunciado após a reunião. E o pacote vai substituir parcialmente o aumento do imposto sobre operações financeiras. Evento de valor, o Globo e CBN discute desafios para equilibrar as contas públicas. Já também nós temos um destaque da editoria Mundo. Forças israelenses detêm Greta Thunberg e ativistas que estavam em barco com ajuda para Gaza. Coalizão da Flotilha da Liberdade disse que os ativistas foram sequestrados pelas forças israelenses, enquanto tentavam entregar ajuda ao território. E aqui nesta imagem diz que Israel já tinha prometido impedir que barco de ajuda humanitária liderado por Greta chegasse a Gaza. E as forças israelenses apreenderam barco de ajuda humanitária com destino a Gaza. Detiveram Greta e outros ativistas que estavam a bordo na manhã desta segunda-feira, que foi hoje, reforçando um bloqueio de longa data do território palestino que foi intensificado durante a guerra com Hamas. E os ativistas decidiram protestar contra a atual campanha militar de Israel na faixa de Gaza, que está entre as mais mortais e destrutivas desde a Segunda Guerra Mundial, e suas restrições à entrada de ajuda humanitária, que colocaram o território de cerca de 2 milhões de palestinos em risco de fome. Já em finanças, o que importa mesmo é a intensidade do aperto monetário, diz diretor do Banco Central. Para Renato Gomes, Copom busca uma combinação entre a taxa no final do ciclo e a duração do efeito restritivo. Também temos aqui uma análise do valor. Dados de emprego dos Estados Unidos soam como música para os ouvidos do Fed, mas o que vem depois? E o próximo destaque de hoje, censo indica que não é só fé que gera força dos conservadores. Já na seção carreira, na alta gestão, mulheres seguem subrepresentadas. Mercado reduz projeção para inflação para 5,44%. Já no Valor Investe, relação Trump-Musk azeda, mas quem se dá mal é Tesla, que é a empresa que pertence ao bilionário Elon Musk. Já sobre marketing, GAC aposta em campanha emocional para a marca no país. Também temos aqui um destaque para o Globo Rural. Governo confirma caso de gripe aviária em Mato Grosso. E é o quarto foco da doença em aves de subsistência detectado aqui no Brasil. O Ministério da Agricultura e Pecuária registrou um caso de gripe aviária de alta patogenicidade em uma criação de aves domésticas no município de Campinápolis, lá em Mato Grosso. Em nota, no domingo, dia 8, a pasta informou que testes laboratoriais confirmaram diagnóstico no sábado, que foi dia 7 de junho. E é o quarto foco da doença nas aves aqui no país.
E as autoridades sanitárias adotaram ações de vigilância e erradicação do vírus em um raio de 10 quilômetros da criação infectada. Segundo o Ministério, não há granjas comerciais dentro desse limite de segurança. E na área da política, o Ministério da Justiça pedirá extradição da deputada federal Carla Zambelli. A deputada está na Itália e foi condenada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou neste sábado que o Ministério da Justiça e Segurança Pública formalize o pedido de extradição da deputada federal Carla Zambelli, do partido PL de São Paulo, condenada a 10 anos de prisão, que está lá na Itália. E no despacho, Alexandre de Moraes decidiu ainda pela prisão definitiva da parlamentar, já que seu processo transitou em julgado. E, além disso, ele determinou que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, seja comunicado sobre a perda do mandato de Zambelli, também em decorrência do encerramento do julgamento. A expectativa é que a notificação chegue à casa no início da semana, segundo o que apurou o jornal Valor Econômico. A próxima aquisição bilionária do iFood está mais perto. Ainda na área da política, como nós já vimos, acordo do IOF prevê aumento de taxação de bets. Em finanças, nós temos aqui uma análise. Dados de emprego dos Estados Unidos soam como música para os ouvidos. Já sobre empresas, também nós temos aqui um destaque. Com margens apertadas, campo gera renda ao aproveitar os resíduos. Do bagaço da laranja para a geração de biogás, a carcaça da tilápia, que vira fertilizante para plantação. Indústria cria soluções para o que seria descartado. A economia circular já era praticada no agronegócio antes mesmo de entrar na moda. Com margens apertadas e excesso de resíduos, o setor há anos aprende a reaproveitar muito do que produz. E diante da crise climática e da urgência por soluções sustentáveis, o desafio agora é ampliar essas iniciativas e, abre aspas, leva tempo e requer uma nova perspectiva de negócios, mas o Brasil é um dos países com maior potencial climático e tecnológico para gerar soluções em economia circular. Fecha aspas, afirmou Aldo Ometo, ele que é professor da Universidade de São Paulo e líder da área no Centro de Pesquisas CEPID de Brite. Leilão de terminal em Santos deve ir à Justiça. Ainda falando sobre as empresas, Caruaru e Campina Grande são tabuleiro para as marcas em junho. E na área de finanças, banco reduz crédito a incorporador com recurso da poupança. Saques na caderneta levam instituições a priorizar o uso de captação direcionada nas operações com pessoas físicas. Mastercard avança em Opfinance e cartão corporativo. E ainda sobre este mesmo assunto, o Banco Central pisa no freio em PEC da autonomia diante de agenda conturbada e falta de consenso com o governo. O relator da PEC, senador Plínio Valério, tinha a expectativa de receber a proposta do Banco Central até 10 dias depois de uma reunião ocorrida no dia 20 de maio. E diante de uma agenda conturbada e da falta de consenso com o governo de Lula, o Banco Central decidiu postergar o envio de sugestões para o relatório final da proposta de emenda à Constituição, que é a PEC, que dá autonomia financeira e orçamentária à autoridade monetária. E como aqui o jornal nos diz que o relator da PEC, o senador Plínio Valério, tinha a expectativa de receber a proposta do Banco Central até 10 dias depois de uma reunião que ocorreu no dia 20 de maio, mas o texto nunca chegou. E nos bastidores, a avaliação de que o momento ficou desfavorável após a crise do imposto sobre operações financeiras, o IOF.
E o imbróglio sobre a elevação do tributo dominou a agenda de membros do Ministério da Fazenda e do Congresso Nacional nas últimas semanas e atrapalhou o andamento das conversas sobre outros assuntos. O tema da PEC, que já não era tido como urgente fora do Banco Central, ficou ainda mais distante na fila de prioridades das autoridades. E membros do governo avaliam que seria importante o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, conversar com Lula sobre a PEC antes de dar seguimento à questão. A tarefa esbarra na indisponibilidade de agenda do chefe do executivo, que está na França em viagem oficial esta segunda-feira, e lidera a cúpula Brasil-Caribe no próximo dia 13. E apesar da resistência do executivo ao tema ter diminuído desde que Galípolo assumiu o posto de Roberto Campos Neto, o governo considera que algumas questões da PEC ainda precisam ser equacionadas, entre elas a definição do regime de trabalho dos servidores do Banco Central. Já na editoria Brasil do jornal Valor Econômico, trabalhador qualificado será maior beneficiado por redução de jornada, diz estudo. Funcionários com menos anos de escolaridade já têm jornada mais próxima, de 36 horas, apontam pesquisadores do FGV-IB. E ainda no Brasil, ensino integral na rede pública é prioridade, defendem pais. A expansão da formação em turno único deveria ser prioridade, defende aí os responsáveis. Quase um terço, que corresponde aí 30% dos pais e os responsáveis de estudantes da rede pública brasileira considera que a prioridade das gestões municipais na educação deve ser a expansão do ensino em tempo integral, segundo pesquisa encomendada pela Fundação Itaú e pelo Todos pela Educação, ao Datafolha. E, além da formação em turno único, as prioridades mencionadas incluem a melhoria da infraestrutura predial, 20%, das condições de trabalho para os professores, 17%, e dos investimentos em alfabetização, que corresponde a 17%. E para a superintendente do Itaú Social, Patrícia Mota Guedes, o resultado do estudo mostra uma aspiração das famílias, e abre aspas aqui para a fala de Patrícia Mota, dar mais oportunidades de aprendizagem às crianças e aos adolescentes. E ainda no Brasil, a educação precisaria de mais de 61 bilhões de reais, aponta estudo. O cálculo considera o que é necessário para que todas as escolas públicas do país tivessem condições mínimas de oferecer ensino de qualidade. E para que todas as escolas públicas pudessem ofertar condições mínimas de um ensino de qualidade, o governo Lula precisaria destinar 61,3 bilhões a mais para a educação básica no ano de 2025. E, em vez de ampliar os recursos para as redes de ensino, a gestão do petista, no entanto, estuda travar e não elevar o percentual de complementação da União ao Fundeb, o principal mecanismo de financiamento da educação básica. E, neste ano, o governo repassou 21% do que arrecada de complemento ao fundo. Pela emenda constitucional aprovada no ano de 2020, essa fatia deveria aumentar progressivamente, chegando a 23% no ano que vem. É essa ampliação que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estuda travar. E, caso aprovada, a medida deixaria as escolas ainda mais longe de ter os recursos financeiros mínimos para o seu funcionamento. E, procurados, os Ministérios da Fazenda e da Educação não comentaram sobre os recursos insuficientes. Também não responderam sobre o estudo para travar o aumento de repasses para a educação básica. Já o próximo destaque no jornal Valor Econômico, Lula diz que acordo Mercosul e União Europeia será resposta ao unilateralismo de Donald Trump.
Que nesta imagem nós temos aqui o presidente Lula e Emmanuel Macron, que é o presidente da França, com a seguinte, no caso a matéria nos diz o seguinte: o presidente Lula disse hoje que foi estranho que o presidente francês Emmanuel Macron tenha tratado com ele sobre uma versão do acordo entre a União Europeia e Mercosul feita pelo governo passado. E questionado por um jornalista francês se ele estaria disposto a mudar o teor do texto para que ele fosse aprovado, Lula disse que a versão de Macron se queixa foi apresentada pelo governo anterior. E abre aspas, foi estranho que o Macron falou comigo do acordo feito no passado. Não é comum. Fecha aspas, disse o presidente Lula. Ele também complementa dizendo que, se tem algum problema que ele acha que fere os pequenos produtores franceses, eu acho que o negociador do Macron na União Europeia deve fazer a proposta, porque ele se queixa do acordo firmado pelo governo passado que nem nós aceitávamos. Fecha aspas, disse o presidente Lula. E na área da política, Lula prioriza agendas no exterior e resiste a conselhos. O presidente tem ficado cada vez mais resistente em gravar vídeos para as redes sociais e conceder entrevistas, o que também contribui na visão de assessores para a dificuldade do governo em sair das cordas. A perda de popularidade do presidente Lula coincide com uma promessa que o petista não vem conseguindo cumprir, a de dedicar mais do seu tempo para viajar o Brasil neste terceiro mandato. E apesar dos conselhos de ministros e integrantes da equipe de comunicação, Lula segue dando preferência aos compromissos no exterior em detrimento de agendas locais. E além disso, segundo interlocutores, o petista tem ficado cada vez mais resistente em gravar vídeos para as redes sociais e conceder entrevistas, o que também contribui na visão de assessores próximos para a dificuldade do governo em sair das cordas. E Bolsonaro depõe no STF em sessão televisionada. Interrogatórios dos 8 réus do chamado núcleo crucial da trama golpista começam a partir de hoje. O ex-presidente diz que não vai lacrar. E ainda na política, também temos aqui este destaque. A AGU teme protagonismo de inteligência artificial nas eleições de 2026. O uso de inteligência artificial para criar conteúdos falsos preocupa o governo e é visto como um problema de segurança pública. E ainda sobre política, o ministro Dias Toffoli anula atos da Lava Jato contra ex-ministro Paulo Bernardo. O ministro do STF já havia anulado provas que tinham como base o acordo de leniência da Odebrecht. Já na Editoria Mundo, vamos agora acompanhar quais são os destaques do valor econômico. Cruzada anti-imigrantes de Trump afeta setor de hospitalidade dos Estados Unidos. Setor de hospitalidade, em especial restaurantes dos Estados Unidos, temem que operações agravem dificuldade crônica de contratação de mão de obra. Agora sobre China, exportações crescem 4,8% em maio em base anual, que foi abaixo aí do previsto. Presidente sul-coreano pede medidas para conter alta de preços no país. E oposição na Espanha pede eleições antecipadas durante protesto em Madrid. Agora vamos acompanhar as manchetes do jornal O Globo neste segundo bloco. A nossa manchete é sobre um acordo. A alternativa à IOF prevê taxar bets, fim de isenção para títulos e corte de incentivos tributários. O ministro da Fazenda anunciou acordo com o Congresso após reunião na casa do presidente da Câmara, Hugo Mota. Proposta será apresentada a Lula na volta da viagem da França. E aqui nós temos essa imagem. A Haddad anuncia medidas econômicas ao lado dos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. E antes de darmos continuidade, nós faremos agora um breve intervalo.
TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. As principais informações do Brasil você tem diariamente na parte das manhãs de segunda a sábado, aqui na TV da Transparência. E o próximo destaque: governo engorda a Caixa da União em 170 bilhões de reais com receitas extras e mudança em impostos. Montante supera o gasto anual do Bolsa Família, de cerca de 160 bilhões de reais. O montante supera o gasto anual do Bolsa Família. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve reunião com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, e outros líderes partidários. E mais de 170 bilhões já entraram nos cofres públicos decorrentes de medidas extraordinárias de arrecadação nos 2 primeiros anos do atual governo, segundo o levantamento realizado pelo economista João Leme, da Tendências Consultoria, a pedido do próprio jornal o Globo. O número equivale, por exemplo, a pouco mais que o orçamento do Bolsa Família, previsto em 159,5 bilhões de reais deste ano. E a cifra bilionária de arrecadação extra ainda não considera o recente aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, que pode render à União 19,1 bilhões de reais em 2025 e 38,2 bilhões no ano de 2026, se não for revogada após forte ofensiva do Congresso. E sobre processos disciplinares: com punição a Bretas, Lava Jato soma 10 juízes e procuradores sancionados por conselhos. CNJ e CNMP sancionaram alguns nomes ligados à operação, mas ao menos 20 ainda respondem a processos disciplinares. E muitos casos foram arquivados nos últimos anos, sem qualquer punição. E Malu Gaspar escreve para o jornal Globo: a carta na manga dos bolsonaristas para tirar a trama golpista de Alexandre de Moraes. Réus podem ficar em silêncio? Quem fala primeiro? Entenda os interrogatórios no Supremo Tribunal Federal. E na editoria internacional, pré-candidato à presidência da Colômbia está em estado crítico após um atentado contra a sua vida. E sobre a ajuda humanitária, após Israel interceptar embarcação, Brasil pede libertação de ativistas detidos. Já na seção da Agenda Brasil, evento discute desafios para equilibrar contas públicas. E na seção de saúde do jornal Globo, para maiores de 50 anos, 3 fontes de proteína de alta qualidade e fáceis de incorporar à dieta. Nós também temos aqui uma entrevista como manchete no site do jornal O Globo. Vacinas. Perdas podem acontecer a depender da adesão da população, diz presidente do CONAS. E ainda falando sobre saúde, a Anvisa aprova Mounjaro para perda de peso. Na editoria internacional, Rússia lança recorde de 479 drones contra a Ucrânia durante a noite. O próximo destaque é sobre o Rio de Janeiro. Especialistas debatem os rumos do turismo de eventos no estado. E ainda também temos aqui um destaque para clima extremo. Semana começa com chuva no sul e sudeste do país. E veja também a previsão para esta segunda-feira. E ao lado também nós temos aqui as 5 matérias mais lidas do jornal O Globo.
O vídeo mostra o momento da explosão em posto na Lapa e motorista morreu após acidente. Esse caso aconteceu lá no Rio de Janeiro. A segunda notícia mais lida: embarque à Rússia pode influenciar na venda de Gerson pelo Flamengo. E a terceira: fui surpreendido com a barbárie e o terror. Conta estudante que foi espancado covardemente em saída de boate na zona sul do Rio de Janeiro. Carlo Ancelotti já obteve raio-x dos problemas atuais do futebol brasileiro. E a quinta notícia: Rússia lança recorde de 479 drones contra a Ucrânia durante a noite. Agora no Correio Brasiliense, temos aqui um destaque no site sobre a faixa de Gaza. Itamaraty cobra a libertação de brasiliense preso por Israel em barco. A tripulação, composta por 12 ativistas, inclui o brasiliense Thiago Ávila e a ativista sueca Greta. E aqui nós podemos ver a imagem capturada de um vídeo divulgado pela Coalizão da Flotilha da Liberdade em 9 de junho, que foi hoje, em que mostra ativistas a bordo do barco de ajuda humanitária Medellín, com as mãos no ar, com destino a Gaza, sendo interceptados pelas forças israelenses em águas internacionais antes de chegarem ao território palestino. E o Ministério das Relações Exteriores afirmou que o governo brasileiro acompanha com atenção a interceptação pela Marinha Israelense da embarcação Medellín, que se dirigia à costa palestina para levar itens de ajuda humanitária à faixa de Gaza. E a tripulação, composta por 12 ativistas, inclui o brasiliense Thiago Ávila. Também temos aqui este destaque sobre trama golpista. Em interrogatório no Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro frente a frente com Alexandre de Moraes. O ministro relator interroga, a partir de hoje, o ex-presidente e outros 7 réus que fazem parte do núcleo crucial à tentativa de golpe de Estado. E eles sentarão lado a lado na Suprema Corte, mas não poderão conversar. E a primeira turma do STF inicia hoje, o interrogatório do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 7 réus no âmbito da ação penal que investiga a tentativa de golpe de Estado em 2022. A oitiva coloca pela primeira vez no mesmo ambiente, desde o final do governo, o ex-chefe do Planalto e os aliados de sua gestão, que fazem parte do chamado núcleo crucial do esquema criminoso. E diante deles estará o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes. Também é destaque no Correio Brasiliense sobre corte de gastos, área da economia. Após acordo com o Congresso, o governo vai recalibrar decreto do IOF. Fazenda diz que vai detalhar planos para alterar taxação de títulos públicos que hoje são isentos, rever tributação de bets e discutir revogação de isenções tributárias. Também temos aqui em destaque sobre o caso de feminicídio lá no Distrito Federal. Mulher atingida por um tiro na cabeça pelo próprio companheiro. Thelma Senhorinha acabou assassinada dentro da própria casa. E Valdeir Teodoro Aracaque se matou logo em seguida. E na área de artes cênicas, O Comunicador do Brasil, o musical sobre a vida de Assis Chateaubriand. E sobre religião, Unidos pelas Bênçãos, o papel do Tagua Park para os fiéis no Distrito Federal. Também temos aqui um destaque para a América do Sul. Colômbia em choque após ataque contra pré-candidato à presidência. E a polícia procura mulher vista falando com autor de tiros contra senador. E o estado de saúde do pré-candidato colombiano baleado é de máxima urgência, de máxima gravidade. E aqui também temos uma entrevista que está em destaque hoje na manchete do Correio, é com Paulo Paim. Segundo ele, nova constituinte hoje seria enorme retrocesso. E mais um caso de violência. Major da Polícia Militar sequestra família e mata o próprio filho
e cunhado. E na área da mobilidade, jogos virtuais ajudam pacientes a terem mais acessibilidade. Também temos aqui uma crônica, um pontinho branco de longe, o palco inspirador de Gilberto Gil. E o Correio Brasiliense também faz aqui um destaque para o direito do consumidor. Perdeu a comanda e foi multado no bar, isso é ilegal. Já em cidades, temos aqui a manchete: violência psicológica abre portas para outros crimes. E aqui é uma entrevista ao podcast do Correio Brasiliense Pode Envelhecer. Mais um caso de violência doméstica: jovem mantida em cárcere privado pelo companheiro é resgatada pela polícia militar. E na área da economia, a sombra dos muros, o comércio que se estrutura ao redor da Papuda. E um caso de homicídio: foragido por homicídio no Distrito Federal é preso e vítima foi mutilada em mata. E o próximo destaque desta segunda: Festa do Divino emociona gerações em Planaltina e Pirenópolis. Brasilienses de fé e devoção no domingo de Pentecoste. Também temos aqui um destaque no Distrito Federal para um acidente. Bebê some durante brincadeira e morre afogada em piscina. Nota legal estende prazo até 4/7 para indicação de conta bancária. Também temos um caso de bondade: heroína. Mulher salva cachorro em queda de varanda no Distrito Federal. E ainda sobre religião: fiéis de Brasília participam de congresso de Pentecostes em Roma. Agora vamos acompanhar os destaques da política do Correio. Moraes determina a prisão definitiva de Carla Zambelli. Em decisão no sábado, do dia 7/6, o ministro do STF também ordenou a formalização de pedido de extradição, além de cassação pela Câmara dos Deputados. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou no sábado que a deputada federal Carla Zambelli comece a cumprir de forma definitiva os 10 anos de prisão pelos ataques ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. E na mesma decisão, o magistrado também ordenou que a Câmara dos Deputados declare a perda do mandato da parlamentar. E sobre o imposto, Hugo Mota mantém revogação do IOF no radar após reunião com o governo. Fala do presidente da Câmara ocorre em meio à batalha entre governo e legislativo sobre a manutenção ou derrubada do aumento do imposto sobre operações financeiras. E o próximo destaque, nós temos a fala do presidente Lula sobre países ricos. Não falta dinheiro, falta disposição. E na Europa, Lula volta a falar que acordo entre Mercosul e União Europeia sairá até dezembro. Declaração foi dada após almoço entre o presidente do Brasil e o presidente do Conselho Europeu, o português Antônio Costa, em Mônaco. E sobre equilíbrio fiscal, Gleisi Hoffmann ressalta conversa com o Congresso. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, Gleisi Hoffmann, ressaltou neste domingo passado, que foi ontem, para manter os diálogos com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, para definir ajustes que manterão o equilíbrio fiscal. Feita pelo seu perfil no X, que é o antigo Twitter, a declaração da ministra ocorreu horas antes da reunião, prevista para as 18 horas do domingo, entre líderes das casas e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para definir as metas fiscais. E abre aspas, estamos dialogando com os líderes do Congresso, com os presidentes Hugo Mota e Davi Alcolumbre, para fazer alguns ajustes, para manter o equilíbrio fiscal, fecha aspas, escreveu Gleisi Hoffmann em suas redes sociais. Já no Brasil, segurança pública, parceria garante uso social de dinheiro apreendido no tráfico.
E o caso de violência, homem que agrediu bebê ao confundi-lo com um bebê reborn é solto. O homem de 36 anos, preso em flagrante em Belo Horizonte por agredir um bebê de 4 meses, teve a liberdade concedida em audiência de custódia na manhã de sábado. E na decisão, a juíza determinou que o homem compareça periodicamente na equipe da Central de Acompanhamento de Alternativas Penais e mantenha o endereço atualizado e também compareça a todos os atos do inquérito e ação penal. A decisão ainda estabeleceu o pagamento de fiança de até 3 salários mínimos. Sobre o caso de assassinato, policial do BOPE é morto a tiros após briga de trânsito no Rio de Janeiro. Também temos aqui um destaque que um terremoto de 6,5 graus atinge Bogotá. E sobre o caso do voo cancelado, brasileiros sofrem descaso da American Airlines. E na economia, gripe aviária. Caem para 6 os casos em investigação e não são de granja. Também temos aqui um destaque para a fonte de energia. O país que mais emite carbono está limpando sua imagem? E na guerra comercial da editora internacional também, Estados Unidos e China se reúnem em Londres para discutir acordo. E sobre o INSS, Moraes decide liberar a retomada de recursos sobre revisão da vida toda. O Supremo Tribunal Federal liberou para julgamento um novo recurso envolvendo a revisão da vida toda das aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A Corte analisa uma ação para aplicar o entendimento que vetou a correção dos benefícios aos processos que estão em tramitação na Justiça. E o ministro Alexandre de Moraes votou ontem para acolher os embargos da declaração do órgão e apresentou uma nova tese sobre esse tema. E o caso está no plenário virtual da Corte e estará disponível para julgamento até o dia 13 de junho. No novo entendimento, o magistrado propôs revogar a suspensão dos processos que tratam do assunto. Moraes também sugeriu cancelar a tese de repercussão geral fixada no ano de 2022 e adequá-la ao novo entendimento do tribunal contrário à revisão, definido no ano passado. E agora, saindo do Correio Brasiliense, vamos acompanhar quais são os destaques do jornal Folha de São Paulo. Na área da política, superinvestigações se espalham no STF e concentram poder em ministros. Casos em andamento no tribunal envolvem inquéritos de Moraes, vendas de decisões e emendas parlamentares. Ritmo de Moraes e volume de provas travam defesas da trama golpistas, dizem os advogados. E ainda a próxima matéria que faz menção a este mesmo assunto, Dino indica investida contra emendas impositivas e abre foco de embate com o Congresso. Bolsonaro no banco dos réus. Bolsonaro faz jogo retórico e leva a acusação de golpe para disputa de narrativa. O ex-presidente defende atuação dentro da Constituição. E Bolsonaro depõe a Moraes pela primeira vez na trama golpista. O ex-presidente esgarçou limites do cargo e da democracia. E sobre as eleições do próximo ano, de 2026, também temos aqui um destaque. Ratinho pai esboça discurso antipolarização que pode basear campanha do filho em 2026. Aliados dizem que o apresentador deve atuar em eventual candidatura do seu filho, o Ratinho Júnior. Também aqui temos uma análise. Dramaturgia judicial em meio a julgamento do mensalão gerou custo político ao Supremo. Caso rendeu prestígio e popularidade à corte, mas seus vícios passaram a ser conhecidos. E ainda na área da política, no STF, infografia mostra como serão depoimentos de Bolsonaro e aliados. Turma da Corte inicia a etapa de audiência com acusados. Ex-presidente também se encontrará com Mauro Cid após
à delação. DPU e AGU participam de audiência sobre tragédia climática no Rio Grande do Sul. As autoridades deverão apresentar os principais resultados de ações no enfrentamento à tragédia. Ainda na política, Justiça condena ex-diretor de empresa de cannabis medicinal no Brasil por fraude. Decisão concluiu que representante brasileiro da UC Hemp desviou R$515 mil da companhia. E a disputa entre Trump e Musk é ignorada pelo bolsonarismo nas redes sociais. Direita brasileira opta por não criar engajamento nas redes sobre embate entre bilionário e presidente americano. E o próximo destaque desta segunda, o partido PT organiza curso sobre evangélicos. A Bíblia é o livro da classe trabalhadora. E no STF, super investigações se espalham e concentram poder em ministros. O governo de São Paulo publica novo edital do túnel Santos-Guarujá e valor da obra sobe para 6,8 bilhões de reais. O projeto representa um dos maiores leilões do país e terá custos divididos entre os governos federal e o estadual. E reportagens, também é o próximo destaque, reportagens sobre tributação podem concorrer a prêmio. Reportagens veiculadas a partir de dezembro de 2024 podem concorrer. E as mais lidas no jornal Folha de São Paulo, Bolsonaro no banco dos réus. A segunda mais lida é sobre no STF. Ordem de Moraes contestada nos Estados Unidos para bloqueio de conta no Rumble só vale no Brasil. A terceira mais lida é mais uma vez sobre o Bolsonaro no banco dos réus. Ele faz um jogo retórico e leva a acusação de golpe para a disputa de narrativa. E a quarta é sobre as superinvestigações se espalham no STF e concentram poder em ministros, como nós já vimos anteriormente. E a quinta mais lida do Folha de São Paulo é sobre as eleições de 2026. Ratinho Pai esboça discurso antipolarização que pode basear campanha presidencial do filho. Agora vamos para o site do jornal O Estado de São Paulo desta segunda-feira. Nós já iniciamos aqui com o assunto sobre a tributação, que mais uma vez é destaque nos jornais. Bets pagarão mais impostos e LCI e LCA deixarão de ser isentas para compensar recuo no IOF. Haddad anunciou acordo após reunião com lideranças do Congresso. O ministro disse ainda que apresentará medidas para reduzir em 10% benefícios como os do Simples Nacional e da Zona Franca de Manaus. E a cobrança de IOF terá impacto de 1/3 do decreto original. E perda será compensada com taxação de títulos financeiros isentos e mudanças na CSLL. E aqui também nesta matéria nos informa que depois de quase 6 horas de reunião com lideranças do Congresso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou ontem, um acordo para reduzir o impacto da tributação do IOF e também compensar essa perda de arrecadação com aumento de taxação das bets e outras medidas sobre o sistema financeiro. E o ministro afirmou que o governo irá apresentar em paralelo medidas para reduzir em 10% os benefícios tributários que estarão fora da Constituição, o que deixaria de fora, por exemplo, o Simples Nacional e a Zona Franca de Manaus, além de propostas para cortar despesas primárias, que serão fruto de uma nova reunião. E a Alice Ferraz escreve para o jornal O Estadão: mudança no IOF é um erro de cálculo, diz Gustavo Franco. Já Henrique Meirelles escreve: o ajuste fiscal não pode esperar. Já abaixo nós temos aqui a próxima manchete, é da Editora Internacional, que vai falar sobre a tensão nos Estados Unidos. Como Trump desafia limites legais ao enviar Guarda Nacional para conter protestos em Los Angeles.
Em um movimento raro de uso da força dentro do território americano, a ordem do presidente abre caminho para disputa entre governo federal e estados sobre controle de tropas. E aqui também nos diz que Trump vem há anos flertando com a ideia de empregar forças militares dentro dos Estados Unidos para conter protestos violentos, combater o crime e perseguir imigrantes sem documentos, algo que assessores o dissuadiram de fazer durante o seu primeiro mandato. Entre uma presidência e outra, afirmou que se voltasse ao poder, tomaria essas medidas mesmo sem o consentimento dos governadores estaduais. E aqui, por exemplo, nós podemos ver manifestantes queimam carros e erguem bandeiras do México e da Guatemala durante protestos contra as políticas de imigração de Donald Trump, lá em Los Angeles. E o que determina a ordem de Trump? Trump mobilizou tropas da Guarda Nacional sob controle federal e autorizou o secretário de Defesa a usar essas forças para proteger agentes de imigração, prédios e operações federais e outras interferências de manifestantes. E como justificativa, a Casa Branca citou os recentes protestos contra as ações do ICE, que é o Serviço de Imigração e Alfândega, em Los Angeles. E a ordem prevê o envio de ao menos 2.000 soldados da Guarda Nacional por um período mínimo de 60 dias. E essa Guarda Nacional é composta por forças militares estaduais, em sua maioria compostas por soldados em regime de meio período que mantêm empregos civis. E os protestos em Los Angeles se intensificam com tropas enviadas por Trump e rejeitadas por governador. E o próximo destaque, o que se sabe sobre o decreto de Trump que bane cidadãos de 12 países de entrar nos Estados Unidos. Carta de governadores democratas diz que envio de tropas à Califórnia é abuso de poder de Donald Trump. E o economista norte-americano Friedman diz que Trump governa os Estados Unidos como administra seus negócios, sem pensar antes de agir. E o próximo destaque desta segunda do jornal O Estado de São Paulo. STF entra na fase decisiva da ação do golpe com o interrogatório de Bolsonaro. E sobre esse assunto, Carlos Pereira escreve: o julgamento é de Bolsonaro, não da democracia. E mais uma vez um destaque para o Oriente Médio. Israel intercepta barco de ajuda humanitária a Gaza, com Greta e brasileiro. E sobre o Festival de Interlagos 2025, um caso de violência. Amigos lamentam morte de empresário em Interlagos. Ninguém merece morrer dessa forma. Já na área da educação, internacionalização, curso de direito e moradia estudantil, os planos do novo reitor da Universidade de Campinas. Já na área do esporte, prorrogação são maravilhosos, como quase 6 horas de tênis. Mas qual o custo para o atleta? E quem escreve isto é Mauro Betti. Já vamos aqui para outra sessão sobre o atentado na editoria internacional, Colômbia. Vídeos mostram o momento em que pré-candidato à presidência é baleado. E o que diz o livro de Mark Zuckerberg que não quer que você leia. E veja também uma análise. Agora vamos acompanhar quais são os destaques do jornal Supremo Tribunal Federal. Nós temos aqui esta primeira matéria. O Supremo Tribunal começa hoje, dia 9, a ouvir os réus do núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado. O primeiro a ser interrogado será Mauro Cid, por ser o réu que fez colaboração premiada. O Supremo Tribunal Federal inicia nesta segunda os interrogatórios dos réus do chamado Núcleo 1 ou Núcleo Crucial da Ação Penal, que apura tentativa de golpe de Estado. As sessões serão presenciais e ocorrerão na sala de sessões da primeira turma. E o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, convocou os réus para comparecer ao STF até que se encerre
todos os interrogatórios marcados para o dia 9/6, que é hoje, às 14 horas, 10/6, às 9 horas, 11/6, às 8 horas e também 12/6, às 9 horas e 13/6, esta sexta-feira, às 9 horas da manhã. Os interrogatórios começarão com o réu colaborador, Tenente Coronel Mauro Cid. Os demais serão ouvidos por ordem alfabética: Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. No caso de Braga Neto, que está preso preventivamente no Rio de Janeiro, o interrogatório será feito por videoconferência. E segundo a Procuradoria-Geral da República, PGR, o grupo teve papel central na tentativa de ruptura institucional e a denúncia foi aceita pelo STF no mês de março. E os réus respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. E no caso de Alexandre Ramagem, a investigação sobre fatos ocorridos após sua posse como deputado federal em janeiro de 2023 está suspensa até o fim do mandato. Ainda é destaque: a Rádio Justiça vai transmitir interrogatórios de acusados de planejar golpe de Estado. E empresas são condenadas também por aliciar mão de obra para trabalho análogo ao de escravo. E ainda no STF, o STF remarca audiência sobre marco temporal para o próximo dia 16 de junho. O encontro foi remarcado em razão dos interrogatórios que acontecem esta semana. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, cancelou a audiência da Comissão Especial sobre o Marco Temporal, que estava marcada para esta segunda-feira, dia 9, e remarcou a continuidade dos trabalhos da comissão para o dia 16 de junho, a partir das 14 horas, na sala de sessões da segunda turma. E o ministro Gilmar Mendes levou em consideração interrogatórios agendados para esta semana. E o Supremo Tribunal Federal também decreta prisão definitiva da deputada Carla Zambelli e de Walter Delgatti. E essa decisão foi tomada após esgotamento de possibilidade de recursos contra a condenação, no caso, o trânsito em julgado. E o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a prisão definitiva da deputada federal licenciada Carla Zambelli e de Walter Delgatti para o início do cumprimento da pena a que foram condenados pelos crimes de falsidade ideológica e invasão do Sistema de Informática do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A decisão do ministro foi tomada após a primeira turma do STF rejeitar, em sessão virtual extraordinária, realizada na sexta-feira passada, dia 6, recursos, embargos de declaração dos dois sentenciados e decretar o trânsito em julgado da condenação. E o ministro determinou ainda a remessa ao Ministério da Justiça do pedido de extradição de Carla Zambelli, que deixou o Brasil. E, segundo a Polícia Federal, encontra-se atualmente na Itália. E, além disso, o presidente da Câmara dos Deputados deve ser comunicado sobre a determinação da perda de mandato da deputada licenciada. E ainda no Supremo Tribunal Federal, o STF rejeita recursos de Carla Zambelli e Walter Delgatti contra condenação por invasão de sistemas do CNJ. Já na Agência Brasil, desta segunda-feira, o governo prepara medida provisória para recalibrar IOF e aumentar a arrecadação. Bets também serão tema da medida provisória anunciada por Haddad. E o presidente Lula critica a redução de apoio ao desenvolvimento de países mais pobres. E o BB torna-se primeiro banco a adotar
inteligência artificial em gerenciador de finanças. E na área da Justiça, o Supremo Tribunal começa a ouvir nesta segunda réus do Núcleo 1 da trama golpista. Exposição lembra a atuação do Ministério Público Federal em defesa dos direitos LGBTQIA+. Caso Miguel completa 5 anos. Mãe critica a lentidão da Justiça. E na área da política, Lula diz que Brasil ratificará Tratado do Alto Mar ainda este ano. E o Lula também promete ligar pessoalmente para convidar Trump à COP30, que acontecerá em Belém. Na área da saúde, também temos aqui este destaque: Dia da Imunização. Conheça o serviço dos centros de vacinas especiais. E ainda sobre gripe, São Paulo inicia vacinação em estações e terminais nesta segunda-feira. E também a destaque da editoria internacional de hoje: fomos raptados, dizem ativistas em navio interceptado por Israel. O governo brasileiro pede libertação de ativistas detidos em Gaza. E nos Estados Unidos, em Los Angeles, polícia ordena que manifestantes voltem para as suas casas. E na saúde, Seleção Pública oferece 500 vagas para médicos de família e comunidade. Na área de esportes, Carlo Ancelotti espera que Rafinha melhore ataque do Brasil no próximo jogo. E na educação, prazo de inscrição no Enem é prorrogado para o dia 13 de junho. E na área da comunicação, representantes do comitê editorial da EBC são nomeados. Polônia coloca caças de combate no ar devido ao ataque russo na Ucrânia. Como nós já vimos que o governo brasileiro pediu libertação de ativistas detidos em Gaza. Policiais militares envolvidos em ação durante festa no Rio de Janeiro são afastados. E ainda na Agência Brasil também temos o destaque: inscrições para a segunda fase do Revalida 2025 começam nesta segunda-feira. Inscrição online deve ser feita na página do participante no sistema Revalida. Taxa de R$ 4.106,09 deverá ser paga até o dia 15 de junho. E na economia, mercado eleva a previsão de expansão da economia para 2,18% em 2025. E no internacional, temos aqui sobre a questão de Los Angeles mais uma vez, sobre o ordenamento da polícia para que os manifestantes voltem, no caso, para as suas casas. E entra em vigor hoje, segunda-feira, decreto com proibições de entrada nos Estados Unidos. Na área de esportes, Ancelotti testa mudanças no ataque e da seleção brasileira. Tiro com arco agora na editoria de esportes. Marcos de Almeida vence a etapa turca da Copa do Mundo. Já sobre o meio ambiente, Instituto cria técnicas inovadoras de prevenção e combate ao fogo. E sobre vôlei, Brasil perde em último compromisso no Rio pela Liga das Nações. No caso aqui foi o vôlei feminino. Meio ambiente, manifestantes realizam protesto contra o PL da devastação em São Paulo. Bienal do Livro do Rio começa no dia 13 com proposta imersiva. E sobre saúde, a população trans se opõe à nova idade mínima para terapia hormonal. E Lula também em evento critica a redução de apoio ao desenvolvimento de países mais pobres. E por último, na área da cultura, cantiga infantil é destaque em mostra sobre influência bantu no Brasil. E estes foram os principais destaques dos jornais neste segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Eu já gostaria de agradecer a você pela sua audiência até aqui e convidá-los mais uma vez para que vocês acompanhem a programação completa da TV da Transparência. Mais uma vez, muito obrigada!